Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem na Assembleia da República tivemos a sessão solene evocativa do centenário de Mário Soares, em que André Ventura fez um discurso que não foi alinhado, digamos assim, com o resto dos partidos que discursaram, porque apesar de Mário Soares ser efetivamente um anticomunista, ter sido um anticomunista claro, e estará seguramente a dar voltas no túmulo quando António Costa, por exemplo, fez aquela coligação com partidos que Mário Soares desprezava, e portanto, quando alguns destes dirigentes do Partido Socialista se arrogam de Mário Soares e citam Mário Soares com grande vontade e com grande empenho, acaba por ser risível, porque quer dizer, António Costa quebrou com essa sensação, digamos assim, anticomunista que era muito típica de Mário Soares. Efetivamente foi um governante que deixou muito a desejar em vários temas que eram cruciais para Portugal na altura, e André Ventura fez questão de tocar aqui em todos, nomeadamente no processo de descolonização que entregou os territórios ultramarinos a gente de pouca confiança, digamos assim, para não ser ainda mais desagradável. Isso, aliás, o resultado dessa descolonização está à vista de forma clara na atual situação política de muitos países africanos, e portanto vamos ouvir André Ventura em frente à família de Mário Soares, que fez questão de evocar a memória de Mário Soares, mas não só a parte positiva do facto de ele ter sido um anticomunista, também a outra parte que preocupou muitos portugueses na altura e que qualquer pessoa que tenha lido um bocadinho de história também fica preocupado com o legado de Mário Soares. Vamos então ouvir. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, caros convidados civis e militares, dirijo-me também especialmente à família de Mário Soares, em especial aos filhos, mas também à família e aos amigos que hoje estão aqui presentes. Nesta intervenção, começo por recordar o óbvio, o papel incontornável do homem que marcou também o 25 de novembro, que nos impediu e lutou por isso de ter uma ditadura de sinal contrário, marcada pelo apoio da União Soviética, e por um homem que deu os primeiros passos na Europa por parte de Portugal. Mas não podia hoje estar neste plenário perante a minha consciência e perante o país, se não deixasse claro e transmitisse em nome do partido a que presido, que esta cerimónia solene, desta forma, neste modelo, não deveria acontecer, nem estar a acontecer. Quem foi Mário Soares? O que nos deixou e aquilo que quis para o futuro de Portugal. Se foi tudo isto que acabei de dizer, Mário Soares é também cúmplice e ativista de um sistema de donos disto tudo, que se iniciou à sua sombra e que se manteve à sua sombra durante muitos anos após 25 de abril de 1974. À sombra de Mário Soares muitos enriqueceram, por si ou por intermédio. À sombra de Soares muitos ficaram com dinheiro do Estado, sem nunca o devolver, e cobrindo-se institucionalmente de um país que era incapaz de andar para a frente, porque tinha sempre o medo de uma revolução ou de uma contra-revolução. À luz e às mãos de Mário Soares, o PS, ou aquilo que era o PS, ou esse espírito do PS, apoderou-se do aparelho de Estado português. E os donos disto tudo, em vez de lutarem e de fazerem pela democracia, lutaram e fizeram para se apoderar dos mecanismos de Estado, daquilo que era a riqueza do Estado, daquilo que era o poder do Estado. Ficou célebre a frase, Sr. Presidente, perdoe-me por recordá-la, de Mário Soares após ser apanhado numa multa de trânsito a 199 km por hora. Disse então Mário Soares: não se preocupem, o Estado paga. É este Estado paga que marcou e marca uma cultura de absoluta impunidade, de apropriação do aparelho do Estado e de apropriação do dinheiro público que os portugueses não podem aceitar, que nós não podemos aceitar, que o país não deve aceitar. Bom, meus caros, fazendo aqui uma nota, já perto do minuto 3, nós vamos ver a intervenção toda aqui em vídeo, portanto o vídeo vai ficar um bocadinho maior, mas efetivamente era o que eu dizia, não se pode negar efetivamente
o papel de Mário Soares contra aquela que seria uma ditadura, à semelhança do que disse André Ventura, no sentido oposto, do ponto de vista da oposição ao Partido Comunista Português. Mário Soares era um anti-Partido Comunista Português, Partido Comunista no geral, um anticomunismo, digamos assim. E, portanto, efetivamente teve um papel fundamental, não para nos trazer um regime que nos dê orgulho, porque no dia de hoje eu não tenho orgulho nas instituições e nas pessoas, porque reparem, efetivamente as instituições podem nascer com premissas erradas e essas premissas erradas não permitirem que as instituições floresçam de forma adequada. E, portanto, as instituições podem sim ter um papel decisivo naquela que é a ação dos nossos governantes. Agora também temos que ver uma coisa. As instituições são feitas por pessoas. E todas as pessoas que estiveram envolvidas na criação destas instituições, na sua manutenção e até no perpetuar de alguns sistemas ou alguns sentimentos, pelo menos, de impunidade, efetivamente a culpa é sempre das pessoas. E por muito que efetivamente possamos e temos que ser antissistema, com um sistema que nasce com as premissas erradas, nós temos que perceber que por muito que se mude um sistema e que por muito boas que sejam as premissas de determinado sistema, o sistema só vai ser bom, seja ele político, seja ele moral, seja ele o que for, se as pessoas forem boas à partida. Porque é um bocadinho por aqui. Há todo um sistema de cunhas em Portugal que beneficia pessoas que são más. E, portanto, independentemente das premissas do sistema, as pessoas más vão florescer em determinados partidos, nomeadamente ao centro. Portanto, não é como se, efetivamente, as instituições não tivessem nada a ver. Agora, o que é facto é que as pessoas antecedem as instituições. E ou há um cultivo de bons costumes, de bons valores, de boas práticas, para que haja futuramente bons políticos, ou independentemente das mudanças que se faça no sistema, ficamos exatamente com a mesma sociedade. É irrelevante. As pessoas antecedem as instituições, as pessoas antecedem as práticas. E ou há boas pessoas que se guiem por bons valores, que se guiem pelas virtudes, ou então, meus amigos, podemos alterar o sistema uma vez por ano, que ficamos exatamente no mesmo sítio. Temos que mudar tudo para que fique tudo na mesma. É um bocadinho por aí. Vamos ouvir o resto do discurso. À sombra de Mário Soares, criou-se uma cultura de impunidade política que se desenvolveu até hoje e deixa até hoje as suas teias e o seu rasto. Permita-me novamente, Sr. Presidente, recordar de visita ao então Primeiro-Ministro José Sócrates, num ataque claro à justiça portuguesa, dizendo esse grupo de malandros que querem atacar um Primeiro-Ministro exemplar. Esse grupo de malandros que quer atacar um Primeiro-Ministro exemplar. Senhor Presidente e senhores deputados, nenhum gosto de viver, nenhum gosto de partilhar, nenhum gosto de ser mais livre ou menos livre pode tolerar aquilo que foi uma das maiores operações históricas portuguesas, não pelos escravos, não pela Celeste ou pela Maria, não pela democracia nem pela liberdade, mas por uma das maiores apropriações de sempre do Estado, que ainda hoje estamos a pagar e de que Mário Soares é também cúmplice em Portugal. Estamos ainda a pagar por ela, não queremos pagar mais por ela. Senhor Presidente e senhores deputados, foi já referido, não apenas pelo Chega, o processo de descolonização desastrosa e desumana que Mário Soares também encabeçou. Permitir-me-á novamente esta interpelação. Atirá-los aos tubarões. A frase de 1977 marcou uma geração e uma geração empenhada também na sua liberdade. Atirar os brancos aos tubarões. Atirá-los nas províncias para aqueles que resistiam a uma descolonização mal feita e a um império que se perdia definitivamente. Atirá-los aos tubarões em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Timor. Atirá-los aos tubarões. Atirá-los aos tubarões. Àqueles que lá estavam ainda a lutar porque tinham sido abandonados, não por qualquer direita, não por qualquer esquerda, mas por aqueles que governavam Portugal. Abandonámos as nossas colónias e abandonámos aqueles que lá viviam, deixando tudo para trás. E, Senhor Presidente, para que atirá-los aos tubarões? Se anos depois eles faziam as malas para vir para cá viver, muitos voltando ao país que lutaram e contra o qual lutaram, à capital que odiaram e à capital que quiseram um dia incendiar, voltam agora como voltam para toda a Europa.
Basta ver que a descolonização deixou os seus frutos ainda marcados. Só em Moçambique, à hora que estamos agora, mais uma guerra civil deixada por os amigos daqueles que lá ficaram provoca ainda 80 mortos nas últimas 2 semanas por um processo eleitoral mal feito. Senhor Presidente e senhores deputados, não podemos, nem depois de morrer, nem 100 anos depois de nascer, ser branqueados na nossa responsabilidade. Nós falhámos aos retornados, falhámos às colónias, falhámos aos ex-combatentes. Mário Soares também é responsável por isso mesmo. Bom, meus caros, e antes de entrarmos na última parte do discurso, deixar aqui mais 2 comentários. A questão da multa de trânsito simboliza bem aquele que era o sentimento geral de impunidade política em Portugal, o enriquecimento de determinadas pessoas que acabaram por não ter papel influente politicamente falando, e efetivamente a cultura de impunidade continuou em Portugal e foi gerada em determinada altura pelos donos disto tudo e pelos vencedores de determinado combate político. E efetivamente, como sabem, a história é escrita pelos vencedores. A questão de Mário Soares ter dito que estes malandros andavam atrás de um primeiro-ministro exemplar é interessante quando se fala de José Sócrates, mas não foi o único. António Costa, na altura, também andava de volta de José Sócrates a dizer que ele era um grande primeiro-ministro e que não havia muitos líderes daquela envergadura ou alguma coisa do género, que acaba por definir também muito a cultura política do Partido Socialista, que não é propriamente chocante. André Ventura faz um ponto muito interessante sobre a questão da liberdade. A liberdade, efetivamente, ou o facto de ter existido liberdade e de Mário Soares ter sido fundamental no combate ao Partido Comunista, não pode significar tolerância com o compadrio. Porque uma coisa é, efetivamente, as pessoas serem livres, terem liberdade religiosa, terem liberdade de agirem como querem, não precisarem de estarem reprimidos do ponto de vista da liberdade de expressão, mas tudo isto não pode significar nenhuma das 2 coisas que eu vou dizer de seguida. Tolerância com o compadrio e a aceitação de um sistema político que não satisfaz as necessidades básicas das pessoas. Porque sim, a liberdade de expressão é muitíssimo importante, mas não pode ser suficiente. Esta é a razão pela qual eu efetivamente sou um defensor da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não pode ser tudo o que nos guia. E, portanto, sermos livres sim, obviamente. Agora, que ninguém me peça, por amor de Deus, por em nome da liberdade de expressão, ignorar todo aquele que é o compadrio do sistema português e não querer uma completa alteração ou mesmo limpeza. E limpeza no sentido político, não é uma limpeza, obviamente, como diziam as senhoras do livro, e tal, uma limpeza de pessoas. Não, uma limpeza do sistema político na medida em que há pessoas corruptas, há pessoas que têm que sair de lá e o sistema, como é feito por pessoas, efetivamente não vai haver um bom sistema quando há mais pessoas. E, portanto, retirar as pessoas que estão por compadrios, retirar as pessoas que são colocadas por cunhas, retirar cargos que efetivamente não têm razão de existir, e é um bocadinho por aí. Portanto, é nesta ótica que eu falo de limpeza do sistema. E depois o abandono das antigas colónias, efetivamente entregues a pessoas de pouca confiança, mais uma vez como eu digo, e pessoas que voltaram, porque efetivamente foi dada a independência a estes países, em circunstâncias completamente dramáticas, mas hoje temos as pessoas de volta. Temos crises políticas nos antigos territórios ultramarinos por sistemas políticos mal gerados, efetivamente completamente deixados ao abandono, e portanto ainda hoje temos guerras civis basicamente em África e portanto isto não podia ter sido feito da forma que foi, e é um dos grandes problemas associados a Mário Soares, que efetivamente é um dos símbolos desta descolonização mal feita. Vamos ouvir a última parte do discurso. Se necessário, disparem sobre os que lá estão. A frase é de agosto de 74. Referia-se então aos brancos que nas colónias lutavam ou permaneciam em luta. Mas referia-se a mais do que isso, aos portugueses que tinham sido abandonados nas antigas províncias. A frase é de agosto de 74, quando muitos dos nossos soldados ainda estavam em território ultramarino, quando muitas das nossas forças armadas ainda estavam ao seu abandono no território ultramarino. Disparem, se necessário, sobre os que lá estão. Nenhuma frase pode ser branqueada com isto. Nenhum capítulo histórico pode ser encerrado com isto. Senhor Guarda, desapareça. Nós não queremos polícias. Terá dito também Mário Soares na presidência aberta de 1993. Nós não precisamos de polícias. Senhor Guarda, desapareça.
Todos sabemos o papel que teve na amnistia, que foi atribuída às forças FP25, às forças do FP 25 de Abril. Senhor Presidente e senhores deputados, perante a minha consciência e perante a consciência do partido que represento, nenhuma cerimónia evocativa podia, algum dia, esquecer aquele que é também um legado profundamente negro daqueles que depois do 25 de Abril conduziram Portugal e de que Mário Soares é um dos principais responsáveis. Nenhuma cerimónia, nenhumas flores, nenhuma evocação ou nenhuma dor, por mais que a família o sinta e que nós compreendamos essa dor e essa família, pode branquear ou obstaculizar aquilo que para nós é mais importante, porque será sempre, sempre e sempre em primeiro lugar a pátria portuguesa. Havia um poeta que dizia sobre os sonhos: do mar e nós em ti nos deu sinal, cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Mário Soares talvez tenha querido cumprir. Senhoras e senhores, falhou. Bom, meus caros, este foi o discurso de André Ventura. Só deixar aqui uma última nota, que efetivamente houve muitas pessoas que ficaram aborrecidas por André Ventura ter falado também das falhas de Mário Soares, que são óbvias, apesar de haver a vontade por parte do Partido Socialista, que é óbvia, da mitificação da figura de Mário Soares, que efetivamente todos os partidos e todas as ideologias políticas precisam da ideia de mito e da perseguição da ideia de mito, e portanto não me choca que façam isso de Mário Soares, à semelhança do que o PSD faz de Sá Carneiro, mas efetivamente uma cerimónia evocativa não pode significar só falar bem de Mário Soares e falar só da sua oposição ao Partido Comunista, que era real, que era objetiva, que acontecia, mas efetivamente falar também de muitos erros que Mário Soares cometeu, deste sentimento de impunidade na política portuguesa, e que efetivamente tinha que ser mencionado. Eu acho que foi bem mencionado, e portanto a cerimónia evocativa não tem que significar passar o paninho quente nas costas da família, única e exclusivamente porque a pessoa já não está presente, efetivamente já não está, e que Deus o tenha e que esteja em paz, que efetivamente é para onde vamos todos, não é? E portanto a cerimónia evocativa serve para relembrar, mas relembrar não é só relembrar do bem, é também relembrar do mal. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.